Olá! O objetivo deste vídeo é estudar a resposta à intercessão a Deus feita por Daniel pelos pecados do povo de Israel, pela cidade de Jerusalém e pelo santuário que estavam assolados, quando compreendeu, através do profeta Jeremias, que o fim do cativeiro babilônico se aproximava. A resposta trazida pelo anjo Gabriel foi surpreendente, pois, devido à profundidade e singeleza da oração de Daniel, ao invés de esclarecer-lhe sobre os 70 anos da profecia de Jeremias, Deus lhe descortinou a maravilhosa profecia das 70 semanas de anos. Alguns estudiosos vinculam o início das 70 semanas desta profecia com o início das tardes e manhãs no capítulo 8, mas, a meu ver, isso não tem o menor sentido, pois as profecias estão localizadas em contextos históricos distintos. As tardes e manhãs estão inseridas no contexto do Império Grego, enquanto que as 70 semanas de anos se iniciam no contexto do Império Medo-Persa. A profecia das 70 semanas tem gerado muita divergência entre aqueles que procuram interpretá-la. As diferentes interpretações, a semelhança da visão do capítulo 8, deve-se à ocorrência de fatos que levam a uma dupla interpretação em tempos proféticos distintos, um mais próximo, já cumprido, e outro mais distante, ainda a se cumprir. Alguns estudiosos restringem o cumprimento desta profecia ao povo judeu, enquanto que outros a aplicam a todos os santos. Alguns a veem completamente cumprida, enquanto que outros a veem com a última semana ainda por se cumprir no futuro. No estudo anterior, procurei mostrar que o texto bíblico nos apresenta alguns indicativos que a profecia das 70 semanas se aplica a todos os santos, tanto do Antigo como do Novo Testamento. Neste estudo veremos algumas razões que confirmam essa interpretação. Procuraremos mostrar também que a profecia se refere tanto a fatos históricos que já se cumpriram no passado, como a fatos que se cumprirão no futuro. Dois fatos notáveis da profecia que já foram cumpridos são: primeiro, a primeira vinda do Messias e a sua morte remidora. Segundo, a destruição de Jerusalém e do templo judaico, ocorridas no ano 70 da era cristã. Pretendo mostrar também que, a se cumprir no futuro, estão os fatos que deverão acontecer na metade da última semana, ou seja, nos últimos 3 anos e meio da profecia. Este período é chamado de a Grande Tribulação e se inicia com o aparecimento do Assolador, um príncipe que há de vir, que perseguirá impiedosamente os santos. A destruição da cidade de Jerusalém e do santuário no ano 70 constitui um tipo das desolações que o Assolador, o Anticristo, fará durante a Grande Tribulação. Com a destruição do Assolador no fim das 70 semanas, se cumprirá finalmente a promessa sextupla da profecia para o povo santo, de fazer cessar a transgressão, dar fim aos pecados, expiar a iniquidade, trazer a justiça eterna, selar a visão e a profecia e ungir o Santo dos Santos. Vamos ler primeiramente os versículos de 20 a 23. Enquanto estava eu ainda falando e orando, e confessando o meu pecado e o pecado do meu povo Israel, e lançando a minha súplica perante a face do Senhor meu Deus, pelo monte santo do meu Deus, sim, enquanto estava eu ainda falando na oração, o varão Gabriel, que eu tinha visto na minha visão ao princípio, veio voando rapidamente, e tocou-me a hora da oblação da tarde. E me instruiu e falou comigo, dizendo: Daniel, vim agora para fazer-te sábio e entendido. No princípio das tuas súplicas saiu a ordem, e eu vim para te declarar, pois és muito amado. Considera, pois, a palavra e entende a visão.
Daniel ainda suplicava por todo Israel e pelo Monte Santo, ou seja, o Monte Sião, quando lhe veio a resposta de Deus trazida pelo anjo Gabriel. Interessante notar que Daniel estava em oração no mesmo horário da tarde em que se fazia a oferta de manjares no Templo de Jerusalém. Note a fidelidade de Daniel a Deus, pois já se fazia quase 70 anos que os sacrifícios não eram mais realizados. Convém lembrar do estudo anterior que na revelação do Novo Testamento, tanto a cidade de Jerusalém como o templo e o Monte Sião, pelos quais Daniel orava, eram sombras de realidades que haveriam de se cumprir na igreja através da obra de Cristo. O anjo Gabriel, depois de dizer a Daniel que ele era muito amado, pediu-lhe que prestasse muita atenção na palavra que seria dita, que buscasse diligentemente entender a visão. Que visão? A de 13 anos atrás, do carneiro, do bode e do chifre pequeno que profanou o santuário? Não creio, pois não foi por entender melhor a visão do capítulo 8 que Daniel estava suplicando. Ele estava intercedendo pelo povo de Israel, pela cidade santa e pelo santuário que estavam assolados e que estavam prestes a serem restaurados. A visão que o anjo Gabriel pede para Daniel estar atento era aquela que estava ocorrendo naquele momento em que Deus lhe trazia a resposta, pois esta apontava para Cristo. Ao invés de esclarecer sobre os 70 anos da profecia de Jeremias para o povo judeu, Deus lhe descortinou a profecia das 70 semanas, que preconizou a vinda do Messias, sua obra remidora, a vinda e a destruição do assolador e a total redenção do povo de Deus em todas as eras. Aleluia! Vamos agora olhar a profecia versículo por versículo. Versículo 24. 70 semanas estão determinadas sobre o teu povo e sobre a tua santa cidade, para fazer cessar a transgressão, para dar fim aos pecados, para expiar a iniquidade, para trazer a justiça eterna, para selar a visão e a profecia, e para ungir o santo dos santos. 70 semanas. Na língua original hebraica se diz 70 setes, mas há unanimidade entre os estudiosos que isso quer dizer 70 semanas de anos, ou seja, 490 anos. Em Levíticos 25:8, nas instruções para o ano do jubileu, temos a base para esse entendimento. Contarás 7 semanas de anos, 7 vezes 7 anos, de maneira que os dias das 7 semanas de anos te serão 49 anos. Já com relação à expressão teu povo, existe uma grande divergência. Muitos estudiosos acreditam que essa expressão refere-se aos judeus e aplicam a profecia exclusivamente aos judeus, jamais à igreja. Como já mostramos anteriormente, podemos com segurança entender que o povo de Daniel é todo Israel, tanto os de perto como os de longe, isto é, judeus e gentios convertidos a Cristo de todas as eras. O mesmo se aplica à expressão a tua santa cidade. Em Cristo somos concidadãos de Daniel, pois a igreja é a cidade santa. Esta conclusão fica ainda mais evidente diante das promessas da profecia para o povo santo, pois é inegável que essas promessas estão ligadas à obra redentora de Cristo na cruz do Calvário para todos os crentes, notadamente as 4 primeiras: fazer cessar a transgressão, dar fim aos pecados, expiar a iniquidade e trazer a justiça eterna. Hebreus 9,16 nos diz: mas agora, ao se cumprirem os tempos, uma vez por todas, Cristo se manifestou para aniquilar o pecado pelo sacrifício de si mesmo. Que versículo interessante! Ao se cumprirem os tempos proféticos, Cristo se manifestou para aniquilar o pecado, ou seja, removê-lo, expiá-lo pelo sacrifício de si mesmo. Em Colossenses 1:12 a 14, encontramos:
dando graças ao Pai que nos fez idôneos para participar da herança dos santos na luz, e que nos tirou do poder das trevas e nos transportou para o reino do seu Filho amado, em quem temos a redenção, a saber, a remissão dos pecados. Então, já podemos dizer que temos a redenção, o perdão dos pecados, como participantes da herança que nos foi dada em Cristo. Porém, embora já possamos gozar pela fé dessas promessas conquistadas por Cristo na cruz, elas somente vão ser concretizadas em sua plenitude na segunda vinda de Cristo, no chamado Dia da Redenção. Confira isso nos textos abaixo. A redenção que há de vir. Hebreus 9:28. Assim também Cristo, tendo se oferecido uma vez para sempre para tirar os pecados de muitos, aparecerá segunda vez sem pecado aos que o aguardam para a salvação. Esse versículo relaciona a obra remidora de Cristo na cruz com a salvação que haverá na sua vinda. Em Lucas 21, 27 e 28 temos: Então se verá o Filho do Homem vindo numa nuvem com poder e grande glória. Ora, ao começarem estas coisas a suceder, exultai e erguei a vossa cabeça, porque a vossa redenção está próxima. A redenção há de se concretizar em plenitude na vinda de Cristo. Em Efésios 4:30 vemos: E não entristeçais o Espírito de Deus, no qual fostes selados para o dia da redenção. Temos que aguardar esse bendito dia em santidade. Neste dia, quando Cristo vier em glória para estabelecer o seu reino, vamos ganhar corpos incorruptíveis. Ficaremos livres para sempre do pecado, para finalmente vivermos a justiça eterna de Deus. Dado que ainda pecamos e ainda vivemos tanta injustiça neste mundo, podemos concluir que as 70 semanas ainda estão por se cumprir. E essa compreensão vai ser muito importante no entendimento da última semana da profecia, cujos últimos 3 anos e meio se projetam para o futuro. As duas últimas promessas manifestam isto claramente. Vejamos. Para selar a visão e a profecia. Somente com o estabelecimento do reino de Deus não haverá mais necessidade da visão e da profecia, pois o cânon das Escrituras finalmente terá se cumprido em sua totalidade. Isto está claramente descrito em 1 Coríntios 3, de 9 a 10. Porque em parte conhecemos e em parte profetizamos. Quando, porém, vier o que é perfeito, então o que é em parte será aniquilado, para ungir o Santo dos Santos. Podemos entender que aqui o Santo dos Santos refere-se a Cristo, o Santo de Israel. Ungir o Santo dos Santos, então, significa a consagração, ou nomeação do nosso bendito Senhor para ser o Rei sobre todas as coisas. Vejam o que está em Apocalipse 11:15 no tocar da 7ª trombeta e no estabelecimento do reino de Deus. O 7º anjo tocou a trombeta e houve no céu grandes vozes dizendo: O reino do mundo passou a ser do nosso Senhor e do seu Cristo, e ele reinará pelos séculos dos séculos. Versículo 25. Sabe e entende, desde a saída da ordem para restaurar e para edificar Jerusalém, até ao ungido, ao príncipe, 7 semanas e 62 semanas. As ruas e os muros se reedificarão, mas em tempos angustiosos. Abaixo apresentamos a linha de tempo que entendemos representar o versículo. Vejamos sua primeira parte. Desde a saída da ordem para restaurar e para edificar Jerusalém. Há 3 ordens que podem ser consideradas. A de Ciro em 538 a.C. para edificar o Templo de Jerusalém, apresentado no capítulo 1 de Esdras. A de Artaxerxes em 457 a.C., apresentada no capítulo 7 de Esdras. E a de Artaxerxes em 444 a.C., apresentada no capítulo 2 de Neemias.
A ordem que atende o propósito da profecia e a cronologia até o Messias é a ordem de Artaxerxes em 457 a.C. Em seguida, para restaurar e para edificar Jerusalém. As ruas e os muros se reedificarão, mas em tempos angustiosos. Demorou 49 anos para Jerusalém ser reedificada, mas com muita luta e sofrimento, como descrito por Esdras e Neemias, até ao ungido, ao príncipe. Ungido em português, Messias no hebraico e Cristo no grego são sinônimos. Sem dúvida, o ungido neste versículo refere a Jesus, o Cristo. Acrescentando-se 434 anos mais um por causa do ano zero, chegamos ao ano 27, que corresponde ao ano do batismo de Jesus, quando ele recebeu a unção do Espírito Santo para exercer seu ministério. Assim descreve o evangelista João. No dia seguinte, viu João a Jesus que vinha para ele e disse: Eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. É este a favor de quem eu disse: após mim vem um varão que tem a primazia, porque já existia antes de mim. Eu mesmo não o conhecia, mas a fim de que ele fosse manifestado a Israel, vim, por isso, batizando com água. E João testemunhou, dizendo: Vi o Espírito descer do céu como pomba e pousar sobre ele. Lucas assim descreve este evento. E aconteceu que, ao ser todo o povo batizado, também o foi Jesus. Estando ele a orar, o céu se abriu, e o Espírito Santo desceu sobre ele em forma corpórea, como pomba. E ouviu-se uma voz do céu: Tu és o meu filho amado, em ti me comprazo. Ora, tinha Jesus cerca de 30 anos ao começar seu ministério. Pedro também disse em Atos 10, 37 e 38: Vós conheceis a palavra que se divulgou por toda a Judéia, tendo começado desde a Galileia, depois do batismo que João pregou. Como Deus ungiu a Jesus de Nazaré com o Espírito Santo e com poder, o qual andou por toda parte fazendo bem e curando a todos os oprimidos do diabo, porque Deus era com ele. Versículo 26. Depois das 62 semanas será morto o ungido, mas não para si mesmo. E o povo de um príncipe que há de vir destruirá a cidade e o lugar santo, e o seu fim será num dilúvio, e até o fim haverá guerra. Assolações estão determinadas. Então, primeiramente, depois das 62 semanas será morto o ungido, mas não para si mesmo. Aqui podemos ver claramente a morte expiatória de Jesus Cristo após a semana 69. Ele morreu não para si, mas para muitos. Compare esse texto com Marcos 10, 45. Pois o próprio Filho do Homem não veio para ser servido, mas para servir e dar a sua vida em resgate por muitos. A segunda parte do versículo é: E o povo de um príncipe que há de vir destruirá a cidade e o lugar santo, e o seu fim será num dilúvio. É evidente que este texto refere-se à destruição de Jerusalém e do templo, que ocorreria no ano 70 por meio do exército romano. Isto também foi predito por Jesus. Pois sobre ti virão dias em que os teus inimigos te cercarão de trincheiras, e por todos os lados te apertarão o cerco, e te arrasarão e os teus filhos dentro de ti. Não deixarão em ti pedra sobre pedra, porque não reconheceste o tempo da tua visitação. Porém, é importante que observemos que essa destruição seria causada pelo povo do príncipe que haveria de vir, não pelo príncipe. Sabemos pela história que as legiões do exército romano que atuavam na Judéia naquele tempo não eram formadas por romanos, mas por mercenários recrutados das nações localizadas no entorno de Israel.
Na descrição do vídeo apresentamos um link que traz maiores informações a esse respeito. Todas essas nações nutriam grande ódio por Israel. Por isso a destruição de Jerusalém e do templo foi tão terrível, não sobrando pedra sobre pedra que não fosse derribada. Sendo assim, o príncipe que há de vir não é o general Tito, como é comumente citado, mas um príncipe que há de surgir de alguma nação do entorno de Israel no Oriente Médio. Como veremos, esse príncipe, o anticristo, está ligado às assolações que ocorrerão no tempo do fim. A terceira parte do versículo é: e até ao fim haverá guerra, assolações estão determinadas. Este texto é muito importante, porque nos mostra claramente a existência de um período de tempo indefinido depois da destruição de Jerusalém e do templo, com ocorrência de guerras que se estenderão até o tempo do fim. Jesus também previu esse tempo, e certamente ouvireis falar de guerras e rumores de guerras. Vede, não vos assusteis, porque é necessário assim acontecer, mas ainda não é o fim. Porquanto se levantará nação contra nação, reino contra reino, e haverá fomes e terremotos em vários lugares. Porém, tudo isto é o princípio de dores. O tempo do fim é caracterizado pelo aparecimento de assolações que estão determinadas para acontecer. A assolação de Jerusalém e do templo no ano 70 pode ser vista como um tipo das assolações que o príncipe que há de vir imporá ao povo santo no tempo do fim, na grande tribulação. Versículo 27. Ele confirmará a aliança com muitos por uma semana. Na metade da semana fará cessar o sacrifício e a oferta de manjares. Sobre as asas das abominações virá o assolador, até que a destruição que está determinada se derrame sobre ele. Abaixo apresentamos a linha de tempo que entendemos representar o versículo. Esta linha de tempo tem por premissa que o personagem que confirmaria a aliança com muitos por uma semana seja o Messias, o ungido. Vamos a uma explanação rápida que depois será melhor detalhada. Como entendemos, a 70ª semana se iniciou com a unção de Jesus para exercer o seu ministério, que durou 3 anos e meio até a sua morte expiatória na cruz, quando se completou a primeira metade dessa semana. Pelo sacrifício de si mesmo, Jesus, o Cordeiro de Deus, realizou o que era tipificado pelo sacrifício de animais e ofertas de manjares que se faziam no templo, fazendo cessar sua ordenança, pois eram apenas sombras de uma realidade muito maior que havia sido cumprida. Depois da paixão de Cristo, surge um intervalo de tempo indefinido. Por quê? Pelo fato dos judeus terem rejeitado o Messias, também foram rejeitados por Deus, mas não para sempre. E o reino de Deus foi dado às nações, aos gentios. Durante o tempo da rejeição da nação de Israel, o Evangelho estará sendo pregado por todo o mundo, até que a plenitude dos gentios seja alcançada. Nesse intervalo, devido à rejeição dos judeus, a marcação de tempo do relógio de Deus ficou estacionada na metade da 70ª semana, uma vez que a profecia se aplica necessariamente a todo o Israel de Deus, composto por judeus e gentios convertidos a Cristo. Durante esse tempo, veremos um mundo cada vez mais complicado, com guerras, rumores de guerras, fomes, epidemias, desvirtuamento moral e grande apostasia da verdade e da fé. Quando a plenitude dos gentios for alcançada, Israel for readmitida por Deus por reconhecer a Jesus Cristo como seu Messias, a marcação de tempo do relógio de Deus será reiniciada, dando-se início aos últimos 3 anos e meio da profecia. Nesta época há de surgir o assolador, o anticristo, que perseguirá e matará os santos na chamada Grande Tribulação, ou assolação desoladora. No fim desse período de 3 anos e meio, ao final das 70 semanas,
o assolador será destruído pela vinda do Senhor Jesus para estabelecer o seu reino eterno, quando então se cumprirá finalmente a promessa sexta da profecia. Uma interpretação bastante difundida em nossos dias é que o personagem deste versículo seria o príncipe que haveria de vir do versículo 26, ou seja, o anticristo. Ele faria um acordo com Israel por 7 anos, pelo qual se possibilitaria a reconstrução do templo e a volta do sacrifício de animais e oferta de manjares. Então, na metade desse tempo, ele romperia esse acordo, proibiria o sacrifício e a oferta de manjares e se colocaria a si mesmo no templo como objeto de adoração, profanando-o, estabelecendo assim a assolação desoladora. Embora eu respeite, não acho que esse entendimento seja razoável. Primeiro, porque creio que Deus deu um nó tão apertado na reconstrução do templo que se torna impossível desatá-lo, dado que a mesquita de Al-Aqsa está edificada sobre o monte do templo. O véu do templo foi rasgado por Deus, e não creio que ele permita sua reconstrução. Segundo, porque mesmo que o templo seja reconstruído, não penso que Deus se ofenderia sobremaneira se alguém viesse a sentar-se no que se chamaria de Santo dos Santos, fazendo-se de Deus. O prédio que fosse construído não teria nenhuma santidade, pois na revelação do Novo Testamento, o verdadeiro santuário de Deus é a sua igreja. Em 1 Coríntios 3,17, Deus nos diz que, se alguém destruir o santuário de Deus, Deus o destruirá, porque o santuário de Deus, que sois vós, é sagrado. Portanto, assolar a igreja é abominação para Deus. Terceiro, porque grande abominação seria novamente se oferecerem sacrifícios, desconsiderando o sacrifício de Cristo. O pecado do anticristo seria menor do que este. A interpretação de Cristo ser o personagem do versículo 27 se acomoda muito mais naturalmente no texto, pois Daniel estava intercedendo a Deus pela redenção do seu povo e pela restauração de Jerusalém e do templo. Deus então lhe respondeu maravilhosamente, mostrando-lhe um panorama histórico da redenção de todo Israel. Nesta história da redenção, necessariamente o principal personagem deve ser Cristo. O objeto da profecia, sem dúvida, é apresentar Cristo e sua obra redentora. E é isso que encontramos nos versículos 26 e 27, que falam da morte do Messias e do seu significado redentor. Vamos aprofundar esse entendimento voltando a estudar o versículo 27 detalhadamente. Ele confirmará a aliança com muitos por 1 semana. A palavra hebraica gabar, confirmar, usada no texto, indica enfaticamente o fortalecimento de uma aliança, o que não condiz com a interpretação de que seja quebrada logo em seguida. A antiga aliança desde Abraão, Isaque, Jacó, Moisés, haveria de ser confirmada com muitos, mas de uma maneira nova, através do sacrifício remidor de Cristo. Vejamos o que está em Mateus 26, 27 e 28. A seguir tomou um cálice e, tendo dado graças, o deu aos discípulos, dizendo: Bebei dele todos, porque isto é o meu sangue, o sangue da nova aliança, derramado em favor de muitos para a remissão de pecados. Outro fato que corrobora com a interpretação de ser Cristo o personagem desse texto é o paralelismo dos versículos 26 e 27. No versículo 26, vemos a morte de Cristo, mas não para si. Em paralelo, no versículo 27, vemos que a aliança que ele fará é com muitos, abolindo o sacrifício e a oferta de manjares. No versículo 26, o príncipe que há de vir destruirá a cidade e o santuário, e aponta-se o tempo do fim, com assolações determinadas.
Em paralelo, no versículo 27, surge o Assolador e o seu fim vindo em tempo determinado. Prosseguindo no texto, na metade da semana fará cessar o sacrifício e a oferta de manjares. O significado de fazer cessar o sacrifício e a oferta de manjares é distinto de tirar o contínuo, encontrado em Daniel 8:11, 11:31 e 12:11. É bastante importante fazer essa distinção, muito embora o contínuo signifique sacrifícios de animais e ofertas de manjares que se faziam todas as tardes e manhãs continuamente, seu significado profético é bem específico. Profeticamente, tirar o contínuo está ligado à perseguição que o anticristo fará aos santos, proibindo todo tipo de adoração a Deus. Porém, neste versículo, Cristo fez cessar a ordenança de sacrifícios e ofertas de manjares, pois estes apenas tipificavam a realidade do seu sacrifício na cruz. Comparando-se aos versículos 26 e 27, vemos o paralelo da morte do ungido com o fim do oferecimento de sacrifício e oferta de manjares. No instante em que Jesus morreu, o véu do templo rasgou-se de alto a baixo, atestando o fim desses rituais. E isso é muito significativo. Olha esse texto de Hebreus. Porque é impossível que o sangue de touros e de bodes remova pecados. Por isso, ao entrar no mundo, diz: sacrifício e oferta não quiseste, antes um corpo me formaste. Não te deleitaste com holocaustos e ofertas pelo pecado. Então acrescentou: eis aqui estou para fazer, ó Deus, tua vontade. Remove o primeiro para estabelecer o segundo. Nessa vontade é que temos sido santificados, mediante a oferta do corpo de Jesus Cristo uma vez por todas. Ora, todo sacerdote se apresenta dia após dia a exercer o serviço sagrado e a oferecer muitas vezes os mesmos sacrifícios que nunca jamais podem remover pecados. Jesus, porém, tendo oferecido para sempre um único sacrifício pelos pecados, assentou-se à destra de Deus, aguardando daí em diante até que seus inimigos sejam postos por estrado dos seus pés. Porque com uma única oferta aperfeiçoou para sempre quantos estão sendo santificados. E disto nos dá testemunho também o Espírito Santo. Porquanto, após ter dito, esta é a aliança que farei com eles, depois daqueles dias, diz o Senhor, porei no seu coração as minhas leis e sobre a sua mente as inscreverei. Acrescenta: também de modo nenhum me lembrarei dos seus pecados e das suas iniquidades para sempre. Ora, onde há remissão destes, já não há oferta pelo pecado. No fim da metade da 70ª semana, a marcação de tempo do relógio de Deus parou. Vejamos por quê. Por terem negado e crucificado o Messias, Deus rejeitou o povo judeu, mas não para sempre. Olhe este texto de Romanos. Porque não quero, irmãos, que ignoreis esse mistério, para que não sejais presumidos em vós mesmos, que veio endurecimento em parte a Israel, até que haja entrado a plenitude dos gentios. E assim todo Israel será salvo, como está escrito: virá de Sião o libertador, e ele apartará de Jacó as impiedades. Esse outro texto de Mateus. Jerusalém, Jerusalém, que matas os profetas e apedrejas os que te são enviados. Quantas vezes quis eu ajuntar os teus filhos, como a galinha junta os seus pintos debaixo das asas, e tu não quiseste. Eis que a vossa casa vai ficar-vos deserta, porque eu vos digo que desde agora não me vereis mais até que digais: bendito o que vem em nome do Senhor. Durante esse tempo da rejeição dos judeus, o relógio de Deus estará parado, pois a profecia se aplica necessariamente a todo o Israel. Quando a plenitude dos gentios tiver entrado e o endurecimento de Israel tiver cessado pelo reconhecimento de Cristo como seu Messias,
o relógio de Deus voltará a caminhar. Olha o que nos diz esse texto de Romanos. Porque convosco falo, gentios, que, enquanto for apóstolo dos gentios, exalto o meu ministério, para ver se de alguma maneira posso incitar a emulação da minha carne e salvar alguns deles. Porque se a sua rejeição é a reconciliação do mundo, qual será a sua admissão, senão a vida dentre os mortos? Quando a nação de Israel for readmitida, muitas coisas hão de acontecer. Continuando, sobre a asa das abominações virá o assolador. Sobre as asas das abominações nos aponta que o anticristo deverá surgir em tempos complicados. Vejamos o que Jesus nos diz. Porquanto se levantará nação contra nação, reino contra reino, e haverá fomes e terremotos em vários lugares. Porém tudo isto é o princípio de dores. Então sereis atribulados e vos matarão. Sereis odiados de todas as nações por causa do meu nome. Nesse tempo muitos hão de se escandalizar, trair e odiar uns aos outros. Levantar-se-ão muitos falsos profetas e enganarão a muitos. E por se multiplicar a iniquidade, o amor se esfriará de quase todos. Aquele, porém, que perseverar até o fim, esse será salvo. E será pregado esse evangelho do reino por todo o mundo, para testemunho a todas as nações. Então virá o fim. Quando, pois, virdes o abominável da desolação de que falou o profeta Daniel no lugar santo, quem lê entenda. E o que Paulo nos diz? Ora, o Espírito afirma expressamente que nos últimos tempos alguns apostatarão da fé, por obedecerem a espíritos enganadores e a ensinos de demônios, pela hipocrisia dos que falam mentira e que têm cauterizado a própria consciência. Em Daniel, mas no fim do reinado desses reis, quando os revoltosos tiverem chegado ao auge, levantar-se-á um rei de forte personalidade e mestre em solucionar conflitos. Também esse texto de 2 Tessalonicenses, ora, irmãos, rogamo-vos pela vinda do nosso Senhor Jesus Cristo e pela nossa reunião com Ele, que não vos movais facilmente do vosso entendimento, nem vos perturbeis, quer por espírito, quer por palavra, quer por epístola, como de nós, como se o dia de Cristo estivesse perto. Ninguém de maneira alguma vos engane, porque não será assim sem que antes venha a apostasia e se manifeste o homem do pecado, o filho da perdição, o qual se opõe e se levanta contra tudo o que se chama Deus ou se adora, de sorte que se assentará como Deus no templo de Deus, querendo parecer Deus. O assolador perseguirá impiedosamente os santos durante os últimos 3 anos e meio, chamados de a grande tribulação. Olha esse texto de Apocalipse. Foi-lhe dada uma boca que proferia arrogâncias e blasfêmias, e autoridade para agir 42 meses. E abriu a boca em blasfêmias contra Deus, para lhe difamar o nome e difamar o tabernáculo, a saber, os que habitam no céu. Foi-lhe dado também que pelejasse contra os santos e os vencesse. Deu-se-lhe ainda autoridade sobre cada tribo, povo, língua e nação. Aqui em Mateus 24, porque nesse tempo haverá grande tribulação, como desde o princípio do mundo até agora não tem havido, e nem haverá jamais. Não tivessem aqueles dias sido abreviados, ninguém seria salvo, mas por causa dos escolhidos, tais dias serão abreviados. O assolador será destruído pela vinda de Cristo, até que a destruição que está determinada se derrame sobre ele. Em Daniel 7, 25 a 27, encontramos assim: proferirá palavras contra o Altíssimo, magoará os santos do Altíssimo, e cuidará em mudar os tempos e a lei. E os santos lhes serão entregues nas mãos por um tempo, 2 tempos e metade de um tempo. Mas depois se assentará ao tribunal para lhe tirar o domínio, para o destruir e o consumir até o fim.
O reino e o domínio e a majestade dos reinos debaixo de todo o céu serão dados ao povo dos santos do Altíssimo. O seu reino será reino eterno, e todos os domínios o servirão e lhe obedecerão. Maravilha! Então será de fato revelado o iníquo, a quem o Senhor Jesus matará com o sopro da sua boca e o destruirá pela manifestação da sua vinda. Chegamos ao fim do estudo desta maravilhosa profecia. Estamos atualmente vivendo num tempo onde o relógio profético de Deus está parado, mas não por muito tempo. A pregação do Evangelho se faz por todas as nações, e muitos judeus têm se convertido a Cristo. Além disso, nosso mundo está em grande turbulência, com um aumento desenfreado do desregramento moral e da apostasia da verdade e da fé. Não está longe o surgimento do assolador. Porém, não devemos ficar temerosos, antes nos alegremos, porque a nossa redenção está próxima. Aleluia! Até o próximo estudo.